Olá, meu nome é Camila Carvalho e hoje vamos falar sobre cinema no estado do Rio de Janeiro, projeto Cultura Presente nas Redes, apoio Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui com o cineasta internacionalmente premiado Diego Kozak, que preside a produtora Crystal Pictures Entertainment e é editor do site Cine Panorama. Diego, conte um pouco da saga artística e empresarial de sua família. Bem, eu venho de uma família síria e russa, né? Eles migraram para o Brasil e aqui eles fizeram fortuna no ramo da mineração. Tem uma parte da família que lida com bauxita, manganês e ferro. E a outra parte da família lida com quartzo, onde eles se tornaram os maiores exportadores e mineradores desse mineral no mundo, e também areia de sílica, né? O quartzo era muito utilizado, e é até hoje muito utilizado pela indústria de alta tecnologia. Então, desde osciladores até rádio de telecomunicação, relógios, eletroeletrônicos, materiais bélicos, materiais aeroespaciais, enfim, uma gama infindável de usos para o quartzo. E a partir do quartzo, o meu avô resolveu diversificar os negócios dele, né? Então ele investiu no setor hoteleiro, com destaque para 2 hotéis no Rio, o Hotel Regente, o Hotel Novo Mundo. Ele teve madeireira, ele teve, enfim, uma gama de empresas. Ele teve, o irmão dele fez uma usina de etanol, ele teve fábricas, ele comprou todo o know-how da tinta Emalux. Ele diversificou ao máximo os negócios dele, agronegócio também, ele investiu muito, né? E por aí vai. Então essa é a saga da minha família. Uma saga que começa lá na Rússia Imperial e vem para se concretizar e se consolidar no mercado de mineração aqui no Brasil. Me conta como foi essa sua transição de modelo para cineasta. A minha transição da carreira de modelo, onde eu trabalhei para grandes marcas no exterior, inclusive, né, para a de cineasta, ela aconteceu muito naturalmente, porque eu já estava acostumado com as câmeras, só que antes eu trabalhava na frente delas e depois eu passei a trabalhar atrás das câmeras, né? E o que é o cinema para mim? Para mim, o cinema é arte, é uma ciência e é uma indústria multibilionária. A arte, eu vou explicar o porquê, porque tem todo um conceito artístico e toda uma concepção artística por trás de um filme. Ciência porque existem várias atualizações tecnológicas que os filmes têm que ir fazendo, e por isso ele também é considerado uma ciência. E daí o nome da academia que dá o prêmio do Oscar ser Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. E uma indústria porque é uma indústria multibilionária a nível global, né? O cinema continua sendo uma das indústrias do entretenimento mais poderosas do mundo. Conta pra gente um pouquinho sobre o privilégio de fazer cinema em um estado que já é um cenário, como o Rio de Janeiro. Eu acho que fazer cinema no Rio de Janeiro é um baita de um privilégio, porque a cidade por si só já é um cenário magnânimo, né? Então é só filmar. O cenário já foi criado por Deus e pelo próprio homem e se formou um dos cenários mais bonitos do mundo. Então filmar no Rio de Janeiro eu acho que é muito bacana. Como você vê a importância de um tema tão fundamental que é a diversidade no seu trabalho?
Eu vejo a importância da diversidade no meu trabalho com grande entusiasmo e acho da mais alta relevância, porque o cinema é uma questão de diversidade. Nós que trabalhamos com cinema sabemos que o nosso maior capital de trabalho é o capital de trabalho humano. Quer dizer, nós somos humanistas, os cineastas. Nós temos como capital principal as pessoas, não é? Então você pode até fazer um filme sobre um outro motivo qualquer, inspirado num cachorro, por exemplo, num cavalo, mas é sempre a humanização dos personagens, né, que atraem a pessoa ao seu filme, né, o espectador ao seu filme. Então, eu acho que é muito importante a diversidade. Eu fiz um filme chamado Lei, que é um filme que tem uma pegada LGBTQ, e é mais, né? Eu nunca sei a sigla do momento, né? E é um filme que tem como protagonistas 2 homens que são casados, um casal. E a partir daí surge uma intriga, uma teia de intrigas, quando aparece o vizinho novo no prédio, muito misterioso. Esse filme a gente conseguiu ganhar prêmios nos Estados Unidos, na Índia, e na Itália e no Brasil. Então, Estados Unidos, Itália, Brasil e Índia, nós ganhamos prêmios com esse filme. Esse filme também foi exibido em mais de 20 países e participou de mais de 15, 16 festivais, para você terem uma ideia. Então foi muito bacana a realização do Lei. E o Lei é um filme totalmente baseado em diversidade. Já que sua família é dona do legendário Hotel Novo Mundo, você já pensou em algum dia fazer um filme sobre o hotel? Sim, eu já pensei em fazer diversas vezes um documentário, alguma coisa sobre o Hotel Novo Mundo, um hotel lendário, um ícone da hotelaria carioca, né? Um hotel histórico que recebeu tantas figuras importantes, de presidentes da República, celebridades internacionais, tantas outras personalidades do nosso cenário brasileiro moraram lá, como Calbi Peixoto, Clodovil, até apresentadora de televisão Angélica e tantos outros, né? O Pelé era um cara que ficava sempre lá. O Pelé, quando marcou o seu 1000º gol, estava hospedado no hotel. Então, quer dizer, são muitos fatos históricos, era um hotel muito bonito. Agora, eu não realizei esse projeto ainda porque eu não acho que eu tenha suficientemente imagens de arquivo para realizar um documentário sobre o hotel. Nós fizemos o livro do hotel, o livro de memórias do hotel, e eu faria alguma coisa baseada nesse livro de histórias que chama 60 anos de um Novo Mundo, edição comemorativa. Então, se fosse ser feito alguma coisa nesse sentido, teria que ser a partir dos documentos que nós utilizamos para fazer o livro de memórias do hotel. Agora, Diego, me fala um pouquinho sobre sua formação acadêmica. Você se formou na Escola Darcy Ribeiro, não foi isso? Sim, eu sou formado pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, em direção cinematográfica, uma das escolas mais tradicionais do país em cinema. Depois eu me formei, concluí o curso de produção executiva na Academia Internacional de Cinema. Eu também sou formado em inglês pela Bell School de Londres, então eu tenho várias formações, né? Além disso, eu me tornei crítico e editor do site Cine Panorama. Então já é uma boa experiência e muita coisa dedicada ao cinema. E para você, a pessoa nasce cineasta ou é possível aprender a ser cineasta? Bem, essa pergunta, se a pessoa pode se tornar cineasta ou nasce cineasta, é bem pertinente, porque a pessoa pode se tornar cineasta. Ela pode fazer um curso, ela pode aprender e se embrenhar naquilo. E há pessoas também com vocação natural para aquilo, era o meu caso. Eu sempre tive essa vocação, desde criança eu lia, pesquisava sobre cinema, fazia filmes amadores
aqui em casa com os meus amigos. Então, quer dizer, isso é uma coisa que veio muito naturalmente, organicamente para mim. Mas é claro que você pode se tornar cineasta através de cursos, através de aprendizado, através de prática, de estúdio, etc e tal. E quais são os seus filmes e cineastas favoritos? Me conta um pouquinho do que te emociona em cada um deles. Bem, eu poderia lhe listar aqui centenas de cineastas, dos quais já foram grandes fontes de inspiração para mim. Mas eu vou te dizer os principais. Eu acho que o Steven Spielberg é uma grande inspiração, porque ele é o cineasta mais bem-sucedido do mundo em números, o mais lucrativo, o que mais tem filmes inclusos na lista dos maiores filmes de todos os tempos, feito pelo American Film Institute, e por aí vai. Eu acho que todos da nova Hollywood, Brian De Palma, Martin Scorsese, o próprio Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, eu acho que esses todos são cineastas que inspiraram assim gerações e gerações, né? Eu acho que George Romero, o grande pai dos filmes de zumbi, que fez A Noite dos Mortos-Vivos, que é um dos meus filmes preferidos, não só de terror. Não é um terror meio B, meio trash, mas assim, virou um marco na história do cinema. Eu acho que Pedro Almodóvar, eu diria Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, porque Alfred Hitchcock foi o cineasta que me fez cineasta. Foi o cineasta que eu olhei e falei, caramba, é isso que eu quero fazer na vida, né? E virou o grande mestre do suspense. Orson Welles também, F.W. Murnau, que fez o Nosferatu, um dos grandes filmes da história da humanidade, né? E eu acho que tem outros também. E claro, Luchino Visconti, que era o grande mestre ali do neorrealismo italiano, né? E que fez filmes belíssimos como O Gattopardo e Morte em Veneza, que são um dos meus filmes preferidos, dos mais bonitos do mundo. E para mim o filme esteticamente mais bonito do mundo é o Drácula de Bram Stoker, feito pelo Francis Ford Coppola. E agora, falando da grande Bibi Ferreira, me conta um pouquinho sobre sua amizade e seu filme com a grande dama das artes. Como é que foi? Então, nós temos esse projeto em andamento que já está há algum tempo para ser realizado, mas nós tivemos 1000 percalços porque o filme foi crescendo, começou como um curta, virou um longo, agora parece que vai virar uma série, enfim, é uma loucura. Mas ele está em curso, que é um filme sobre a grande dama dos palcos, Bibi Ferreira, né? Bibi foi, assim, um as nos palcos, né? A rainha da dramaturgia brasileira, a grande dama do teatro, e eu e o neto dela nos propusemos a fazer um filme sobre a vida da avó dele, né? E ela merece, com todo o louvor, um filme à altura dela, e é isso que nós estamos preparando. Conviver com a Bibi foi uma escola, e talvez a melhor escola, o melhor aprendizado que eu pudesse ter dentro das artes foi conviver com Bibi Ferreira. Rodrigo Galo é ator e diretor. Formado em psicologia, ele tem 3 pós-graduações. Ano passado escreveu um livro chamado A Arte Guerrilheira e o Show Business. Ele é parceiro da Violino Filmes, onde fez 2 curtas-metragens de muito sucesso, Ofélia na Praia e O Conto da Sereia. Rodrigo, o que é a 7ª arte para você? Ela é uma porta de oportunidade que eu tive não só como ator, mas também como psicólogo. Eu escrevi um livro maravilhoso sobre a arte guerrilheira e show business, que fala um pouquinho também desse mundo digital, que fala também que fala dos filmes, né? Eu, por exemplo, eu já fiz muito curta-metragem, muito longa, entende? Agora me conta um pouquinho dos trabalhos que você fez como ator. Como ator, ele começou... Meu trabalho como ator? Vamos lá. Meu trabalho como ator, ele começou há muitos anos atrás. Eu tinha mais ou menos 20, 21 anos. Eu comecei no Teatro Amador, na Casa de Cultura Laura Alvim. As minhas professoras foram Bia Junqueira e Helena Brito. Eu só me profissionalizei em 2003. Eu tinha, na época... Putz, cara, eu tinha 24 anos, né? 23, 24 anos. Quando eu resolvi
me profissionalizar na Casa de Cultura Eduardo Cabuz, tá? Aí logo depois eu não parei, eu fiz peças de teatro, né? Eu fiz passagens no Sopro do Ator, né? Antes disso eu tinha feito o Domingo Tem Canja. Em longas-metragens eu fiz o longa-metragem com a Rosário Boyer, meu primeiro longa-metragem em 2005 chamado Velório em Família, tá? Depois do Velório em Família eu fiz teste de elenco com o Fábio Porchat e a Tata Werneck, tá bom? Também teve um hiato de longas-metragens, voltei a fazer longa-metragem 10 anos depois com um longa chamado Fé em Deus, né? Que é do Alexandre Henry. E logo em seguida Meu Mundo Azul, que foi direção da Vanessa Fontana. Recentemente eu fiz o Sobre o Amor, também direção do Rui Jobim Neto. E o Noite das Vampiras, que é a direção do Rubens Melo. Tá bom? Rodrigo, e como aconteceu essa transição de ator para cineasta? Olha, essa transição ela não foi nada fácil, pelo seguinte... eu, por exemplo, eu tive ânsia de fazer algumas coisas para mim, né? Em curtas-metragens eu já tinha feito O Gerenciador do Universo, Dificuldade Total, pelo um site chamado culturaemusica.com, que era do William Juvencio. Eu tive a oportunidade de dirigir o Alcio Raime num curta-metragem Shakespeare e a Peça de Nome Proibido, né, que era um curta bem pequenininho, que foi a festival, né, e tudo mais. E aí, então, quando eu rompi com o William Juvencio, eu fiquei um tempo sem fazer curta-metragem. Eu fiz uma parceria com a Violino Filmes, e a Rissa de Urquiola e eu, em 2014, fizemos o curta-metragem chamado Ofélia na Praia. Logo em seguida, a gente fez um outro curta muito bonito chamado O Conto da Sereia, né? E aí por isso eu não parei, eu continuo trabalhando como ator também. Os próximos curtas eu vou fazer também junto com a Violino Filmes, né? Esse longa-metragem sobre amor também tem coprodução da Violino Filmes. E é isso aí. Agora me conta sobre o privilégio de fazer cinema em um estado que já é um cenário, como o Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? O cenário belíssimo, ele inspira ele inspira sempre, sabe? Eu acho que, tipo assim, fazer um curta-metragem com Ofélia na Praia, numa praia paradisíaca dentro do Forte Copacabana, pra mim foi uma coisa, assim, inspiradora, né? E eu acho que, tipo assim, eu não canso de falar do Ofélia na Praia porque é um roteiro meu, escrito ao lado da Rissa de Urquiola, que eu acho que é uma poesia esse curta-metragem, né? Eu sou suspeito para falar. Rodrigo, e sobre seus filmes e cineastas favoritos? Me conta também o que te emociona neles. Nossa senhora, eu tenho vários filmes, eu adoro filme, sabe? Eu sou um suspeito para falar que eu sou um cinéfilo, tá? Eu gosto muito dos filmes do Werner Herzog, em especial o Nosferatu, Vampiro da Noite, que eu amo. Eu vou também citar As Sandálias do Pescador, que é um clássico, né? Aqui no Brasil vou citar Central do Brasil, porque eu acho que é um filme fora de série, sabe? Eu também vou citar O Menino e o Mundo também, que é um filme muito bonito, que tem a trilha sonora do Naná Vasconcelos, que sem dúvida é uma poesia. E sobre projetos? Qual projeto que você está trabalhando atualmente? Também me conta um pouquinho sobre os seus filmes e uma sinopse sobre cada um deles. Atualmente eu estou querendo fazer um trabalho, um curta-metragem, e ele já está sendo editado até. É um curta-metragem que vai falar sobre o mito do São Jorge contra o Dragão. Entende? Para mim esse longa-metragem, aliás, esse curta-metragem, é de suma importância porque
Ele é feito de pastel seco, nos mesmos moldes do Conto da Sereia, entende? Roteiro meu. É um filme meu solo, entendeu? E que tem a parceria do Alcio Raimel, também, que me ajuda na trilha sonora. A Gabriela Eufrásio, que vai fazer uma participação pequena. E a Rissa de Urquiola, que é minha parceira da Violino Filmes. Bom, esse projeto aqui, eu vou falar um pouquinho a princípio eu vou falar do São Jorge contra o Dragão, né? Que ele tá quase sendo finalizado. São Jorge contra o Dragão ele é inspirado num conto do bispo de Gênova, né? Giacomo di Varese, que ele fez vários contos hagiográficos. E um deles é sobre o São Jorge contra o Dragão. Entende? Ele é uma adaptação, é uma livre adaptação desse conto, desse pequeno conto. Né? E eu acho que ia falar um pouquinho também Vou falar também um pouquinho sobre o amor, que o Sobre Amor, ele é Sobre o Amor, ele é um longa-metragem que vai ter vários episódios que vão desenvolver essa temática do amor. E finalmente o Sobre o Amor, ele vai ter também um documentário, uma parte de documentário com 5 depoimentos, tá? Que é de um diácono permanente, de uma poetisa, de um professor de filosofia, de uma psicanalista e de uma atriz que vão falar sobre o amor, sobre a visão deles do amor. É isso. Rodrigo, e sobre sonhos? Qual é o seu maior sonho relacionado com o cinema? Sonho. Rapaz do céu. Eu acho que é trabalhar com o Werner Herzog, que é um diretor que eu amo, né? Eu quero muito trabalhar com o Werner Herzog. Eu também queria fazer mais filmes, não só aqui no Rio de Janeiro, como em São Paulo, né? Em outros lugares também eu tive a oportunidade de filmar o Suprema, em São José dos Campos, como ator. Eu não trabalhei como cineasta, entendeu? Até amanhã, querida. Eu acho que é isso. Como foi para você a experiência de participar do primeiro Dogma 95 brasileiro, que foi um movimento iniciado por Lars von Trier na Dinamarca? Foi sensacional. Foi sensacional. Trabalhar com o Rosário, trabalhar com o saudosíssimo Edgar Romano, que Deus o tenha num lugar de muita luz, foi sensacional. Eu simplesmente eu amei trabalhar esses caras que foram muito bons. Aliás, são bons, né? É bom a Rosário Boia, o saudosíssimo Edgar Romano, porque eu acho que o Lars von Trier ele introduziu um método de fazer cinema revolucionário, entendeu? E eu acho que fazer um filme como o Dogma 95, eu acho que foi uma forma de você expandir a criatividade do cineasta. E sobre os festivais, Rodrigo, quais que você já participou? Foram vários festivais que eu participei. Em especial, acho que eu gostaria de mencionar o Festival Brasil de Cinema Internacional, da Rosário Boia, que o Ofélia na Praia ele foi indicado a melhor curta-metragem. Foi o meu primeiro trabalho como diretor e como roteirista de um curta-metragem, que de cara a gente, mesmo com um som não 100%, foi um curta-metragem que para mim foi o mais bonito que eu já fiz, o Ofélia na Praia. E eu quero muito, 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 muito mesmo deixar registrado que não só foi eu poderia citar também o Satirianas, que foi muito bom. Eu gostaria também de citar também, o Cinema dos Sertões, lá da cidade de Floriano, no Piauí, que tanto o Ofélia na Praia quanto o Conto da Sereia foram lugares lindíssimos.
O que mais? Puxa vida. Foram tantos festivais que os meus curtas passaram que é aquele gostinho de quero mais, né? Rodrigo, eu gostaria também que você me contasse mais sobre o seu trabalho como cantor, músico, compositor e produtor de trilhas sonoras para cinema. Então, vamos lá. Eu escrevo músicas desde os 17 anos. A minha primeira música foi uma música chamada Mirage. Tá? Essa música, eu tinha 17 anos quando eu escrevia, e ela entrou no curta-metragem Gerenciador do Universo, que foi praticamente um primeiríssimo curta-metragem, sabe? Depois disso, eu tive a oportunidade de escrever músicas para um outro curta chamado Dificuldade Total, né? Que foi o meu segundo curta-metragem como ator, tá? Depois eu também, só que eu iria fazer dois longas-metragens com trilhas sonoras minhas, que era a República das Canetas, que foi um projeto que infelizmente empacou, que era da Rosário, e o Podia Ser Pior, que é um outro longa-metragem do IANSBF, mas também é um projeto que empacou. Então o que eu fiz? Depois que eu saí do culturaemusica.com, depois que, digamos assim, esses dois projetos empacaram, o meu trabalho como músico ele também ficou um pouco empacou também. Mas para eu não perder esses registros, eu tive que fazer uma EP, entende? Tanto é que esses dois EPs eu dei o nome de Rodrigo Galo e Filmes 1 e 2. Eu estou pretendendo escrever um outro EP também, fazer um outro EP, talvez esse ano ou talvez no início do ano que vem, com mais outras músicas. Dessa vez eu vou regravar algumas músicas que eram do culturaemusica.com, na época que eu escrevi para o culturaemusica.com, que é Fazendo Amor dos Lírios, Na Praça dos Grandes Homens, 3 em 1, Mundo Cão, Primeiro Emprego, porque são músicas muito boas, mas que tipo assim, depois que eu saí desse projeto, meio que tudo paralisou, entende? Com a minha carreira de músico. E eu estou pretendendo regressar um pouquinho com esse trabalho de trilha sonora. E agora eu vou conversar com Jennifer Lemos, que é jornalista, diretora e produtora do documentário Tráfico Humano, Vidas Roubadas. Documentário esse que foi premiado com uma menção honrosa no Festival Brasil de Cinema Internacional. Jennifer, eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. A primeira delas é: por que você escolheu o tema sobre tráfico humano para realizar o documentário? E também, sendo uma diretora jovem, se você possui outros projetos relacionados ao mesmo tema ou à sétima arte. Eu também quero saber como foi essa experiência de estreia no cinema e como foi a sensação de ter sido contemplada com uma menção honrosa no Festival Brasil de Cinema Internacional. Conta um pouquinho pra gente. Oi, eu sou Jennifer Lemos, jornalista, diretora e produtora do documentário Tráfico Humano, Vidas Roubadas. Quando o documentário estreou em 2019, eu já estava há 4 anos como voluntária, fazendo trabalho voluntário em uma ONG que busca por brasileiros desaparecidos, tanto no país quanto mundo afora. E eram muitos os casos de tráfico de pessoas, de tráfico humano, principalmente tráfico internacional. E esse foi um assunto que começou a me chamar muito a atenção e me puxou muito a empatia, a compaixão pelas vítimas, pelas histórias das pessoas, das famílias que ficam aqui em busca de seus entes queridos. Então, me chamou muito a atenção o fato de, na mídia, isso não ser abordado como deve, sendo que é simplesmente um dos crimes mais lucrativos do mundo. Trabalho escravo, exploração sexual, violação de direitos humanos, tudo isso junto, misturado. E eu fiquei muito perplexa da maioria das pessoas não saberem que isso existe ou não acreditarem que isso existe ainda hoje. Então eu vi como um tema de utilidade pública e resolvi fazer o documentário
sobre isso. Se eu possuo outros projetos com esse mesmo tema, semelhantes, profissionais não, mas pessoais sim. Acaba que depois dessa experiência toda com a ONG que eu atuava e com a direção e produção do documentário, o tráfico de pessoas virou uma das causas que eu defendo na minha vida, que eu combato na minha vida. Cada pessoa tem as suas missões. Eu digo que o tráfico de pessoas é uma das minhas. Então, me vejo fazendo muito trabalho voluntário ainda, porque depois do documentário eu dei uma pausa, até mesmo no trabalho voluntário que eu fazia, porque é um assunto bem denso, é um assunto bem intenso, precisa ter estômago, precisa ter cabeça para lidar, e com o documentário eu mergulhei muito nessa temática. Acaba também que o documentário foi algo maior do que eu achei que seria, então isso contribuiu para que pesasse um pouco mais essa carga do tema, mas projetos com ONG, com trabalho voluntário, com certeza, agora que eu sei o que acontece mundo afora, não tem como voltar atrás. E sim, a estreia do documentário foi no cinema, ele atingiu mais de 100 mil visualizações online, como eu falei, ele foi maior do que eu achei que ele seria, e de quebra, ainda só um detalhe, ele ainda foi contemplado também no festival, que me deixou ainda mais feliz, ainda mais transbordando de alegria, porque, como eu falei, foi um projeto muito trabalhoso, muito longo. Então, terminar esse ciclo do projeto com menção honrosa, participando do festival, fechou tudo com chave de ouro, para mim foi uma honra, um prazer imenso, assim como está sendo também estar aqui falando com vocês. Hoje eu estou aqui com dois cineastas maravilhosos que fazem parte dessa imensa cultura do nosso estado, que é a nossa querida Rosário Boyer, o nosso talentosíssimo Elcio Raime. Primeiramente, eu vou falar dessa querida Rosário, que é um furacão de mulher, né, que faz muitas coisas, tem muitas experiências e hoje terá várias histórias maravilhosas para contar para a gente. Rosário, você começou a sua vida, né, educacional aqui no Rio de Janeiro, né? Eu vi que você fez parte do Bennett e também estudou na Estácio, não sei se você começou cinema pela Estácio. Isso, boa noite a todos. Sim, quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha terminado o segundo grau, né? Então, tive que fazer uma espécie assim, de equivalência, porque eu tinha estudado na Argentina para poder ingressar na faculdade. Primeiro fiz Direito na Faculdade Bennett, e depois fui cinema na Estácio Sá. Então, e qual foi essa sua predileção? Você veio da Argentina, né? Você é argentina, de família francesa, é isso? Como? Você é de família francesa, é isso? A sua família? Meu avô era francês, meus pais eram argentinos. E conta essa sua história um pouquinho, né, de como é que foi essa sua vinda aí da Argentina, se você já desde pequenininha você estava aqui no Rio de Janeiro, se você veio, como é que foi isso? Como é que foi essa sua história? Eu nem conhecia Rio de Janeiro. Eu vim, tive um problema sentimental e vim de férias, e eu gostei e fiquei. Ainda mais incentivada por aquele problema sentimental. Gente, a Rosário é um furacão porque ela, além de cineasta, ela é advogada, formada pela... Você é formada Bennett. também em advocacia pela Estácio de Sá? Não, pela Bennett. Faculdade pela Bennett, né? Tá. Por cinema pela Universidade de Estácio de Sá, sócio fundadora da Internacional Produções, especializada em filmes de autor, e diretora e fundadora do Festival Brasil de Cinema Internacional, que está na sua 7ª edição aqui no Rio de Janeiro. Produziu e dirigiu 12 filmes, entre os que se destacam Velório em Família, o primeiro filme brasileiro Dogma 95 e Os Tubarões de Copacabana, recebendo prêmios e reconhecimento internacional. Bastante coisa, né, Rosário? Graças a Deus. Sí, foi bem, assim, eu tive uma paixonite pelo cinema, né? Quando ingressei, saí da faculdade de Direito e logo entrei em cinema. E eu me apaixonei loucamente pelo cinema e não
dei todo o que podia dar, assim, falaram, porque ninguém chama um diretor, muito pouco, assim, você teria que produzir. Aí eu estava abrindo produtora. Tudo o que se podia fazer, eu trabalhava com turismo também, então o dinheiro que ganhava num lado gastava no outro. Deixa tudo embora. Porque eu sempre banquei meus filmes assim, né? Nunca ganhei um festival, um edital. Ganhei festivais, ganhei prêmios, mas nunca ganhei assim um patrocínio, não. Então, sempre colocava o dinheiro. E tinha um monte de amigos como esse, assim, que ajudavam também, e outros tantos que sempre estavam dispostos aí a trabalhar gratuitamente, ajudar com figurinas, com tudo. Então, a coisa ia assim, saindo. E foi uma época muito boa. Rosário, uma outra dúvida, né? O nosso estado, claro, é palco de cenários lindíssimos, né? Em um desses cenários é Copacabana. Então, me explica o porquê de você ter escolhido Copacabana como cenário do seu filme, né? Barões de Copacabana, né? Hiper aclamado. Então, o que você pensou ali para ter escolhido esse cenário? Bom, eu namorei 10 anos com um surfista, semi-profissional, e então, eu não sei nadar, não, nem vou muito à praia, mas convivi muito com a galera do surf. E por isso foi que decidi fazer esse filme sobre surfistas amadores, porque de fato eles já não eram garotinhos, né? Então, lógico, a praia é um cenário maravilhoso. A praia tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? Está já todo prontinho. É difícil filmar na praia porque precisa muitos permissos. Rosário, eu queria fazer um comentário, né? Para um cineasta, o estado que oferece mais opções de locações sensacionais é o Rio de Janeiro, não é? Não existe nada mais cinematográfico do que o Rio de Janeiro. Por isso também. É muito mais fácil conseguir coisas, foi muito mais fácil conseguir coisas. É mais fácil se apaixonar por um homem do estado do Rio de Janeiro, né? Seja fluminense ou carioca. Então, é mais fácil se apaixonar, né, por um homem, seja fluminense ou carioca, então, realmente isso vem de você. Eu sempre namorei vizinhos, sempre em Copacabana. Aqui no Rio, sempre namorei pessoal que morava em Copacabana, não sei porquê, mas... sim sei porquê, porque andam por lá rua, né? Enfim, pois é. E boa parte da história desse filme você tirou das histórias desse até então seu namorado? Sim, tinha algo... sim. Eu presto muita atenção assim, a todos os causos que me contam. Então, e as coisas que vejo e tudo. E quando eu, por exemplo, começava a escrever um roteiro, eu não tinha definição de como ia terminar, muito menos com este. Eu tenho muita facilidade para escrever, assim, corriqueiramente, mas começo como uma viagem, né? Assim. Então, ponto de partida, a reunião de um pessoal já veterano do surf, né? Por algum motivo, foi por a morte de um deles, né? Que era, lógico, mais fácil de reuni-los. E o resto vai saindo, não? Foi mudando muito, porque eu escrevo, por exemplo, um roteiro em um mês, uma coisa assim, porque não tenho todo o tempo para escrever, senão vou direto, não ando assim pensando, senão que escrevo direto. É só o tempo de escrever mesmo. Então, ele vai mudando, porque chega um momento que todos os personagens estão habitando aí na minha cabeça, eu vou ao supermercado e eles vêm comigo, né? Então, ele vai mudando de acordo com as coisas. Rosário, você está falando dos personagens, né, que estão habitando na sua cabeça. Sim. Quem não escreve, às vezes tem a impressão de que o roteirista ou o escritor
é dono do romance ou é dono do roteiro. Na verdade, os personagens ganham vida própria e têm vontades próprias. Exactamente. Eles, inclusive, a veces nos modifican, porque modifican la forma de pensar, cosas que a gente não tinha parado para pensar, tem que pensar por um personagem, e aí nos modificam. Então, eu não sou muito... todos dizem que o que melhor faço é escrever, né? Escrever roteiro. Mas eu escrevia roteiros só para dirigir, porque é aquela coisa, né? Cinema do autor. Porque não é uma coisa assim que eu gosto de fazer profissionalmente para outra pessoa. Eu não faria um roteiro para outra pessoa filmar, porque tem isso, você fica como um mês aí, ou 2 meses, com todo o grupo indo com você a todos lados. Ele acompanha mesmo, de noite, na hora de dormir, o tempo inteiro, né? Eles amanecem e vão dormir com a gente. Bom, eu como ator, fui privilegiado de fazer alguns dos filmes da Rosário, né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro Dogma 95 do Brasil, Velório em Família. Tive a oportunidade de fazer os Tubarões de Copacabana também, e a República das Canetas Perdidas, que é uma coisa uma delícia, uma história maravilhosa. deliciosa. A história é maravilhosa. E eu acompanho muito a genialidade criativa e também a genialidade diretiva e a genialidade produtiva da Rosário. E é uma coisa sensacional. La producción es producción de trinchera, como decimos en Argentina, porque es producción de pegar aquí sin dinheiro, pegar um pouquinho de cada coisa. E conseguir tornar os sonhos realidades, né? Por exemplo, o Festival Brasil de Cinema Internacional é um fenômeno, porque é um festival independente com um impacto global. O impacto global do Festival Brasil de Cinema Internacional é sensacional. A Rosário é diretora e fundadora, né? É o maior festival independente do Brasil, digamos. Sem patrocínio é o mais importante, né? Lá fora, o festival é mais conhecido e identificado como festival oficial do Brasil, por levar o nome Brasil. Aqui tem outros festivais mais importantes, mas eu vou muito aos Estados Unidos, porque minha filha mora lá, e lá fora eles o reconhecem como se fosse o festival oficial do Brasil. É fantástico, a gente vê a receptividade dos diretores estrangeiros, a felicidade que eles têm ao receber o troféu Brasileirinho, é uma coisa sensacional. Camila, que também é muitíssimo talentosa, e eu temos a honra de sermos os apresentadores oficiais do festival. A felicidade de quem recebe, né, as menções, os prêmios, é uma delícia de participar. Estamos querendo glamour. A beleza. E a noite do Oscar, né? Que a gente consegue fazer, né, Rosário? Exatamente. Porque fica uma coisa tão bacana, aquela confraternização do mundo do cinema, aqueles cineastas, aqueles atores, aqueles diretores, aquele pessoal todo presente, respirando cultura, transpirando cultura, realmente um fenômeno. E aí, quando a gente pensa que a Rosário foi a fundadora de todo esse sonho, né? E uma coisa que cada um contribuindo com o que pode contribuir de ajuda de trabalho, de ajuda de criatividade, e conseguir juntar tantos artistas, não é? De uma forma independente, realmente é fantástico. E eu acho que é importantíssimo para a vida cultural fluminense, importantíssimo para a vida cultural brasileira e até internacional, porque divulga o cinema internacional também de uma forma fantástica. Todo é como na rua de duas mãos. A gente conhece o festival anterior e eles nos conhecem. E em 2019 eu estava na Califórnia, né? Aí já tinha ido falar com vários produtores, iba a levar o festival a fazer uma mostra lá para começar, depois talvez um festival. E aí foi como começou a pandemia e só voltei em 2022. Mas já estava todo encaminhado para fazê-lo em Hollywood. E, Rosário, o que te inspirou a criar o festival? Como? O que te inspirou a criar o festival? Porque quando eu vi que
filmar era difícil, mas possível. Mas o que freava a produção independente sempre era a distribuição. Você não consegue distribuição se não tem dinheiro, porque a distribuição é paga, né? Tem que dar dinheiro para que eles possam fazer. Então, aí ficavam todos, ficam represados todos os filmes independentes na parte da distribuição. Filmar se filma. Así, cuanto más carismático es el productor, más consigue adhesión de amigos, de otros artistas, ¿no? Es una cuestión de empatía. Mas después de distribuir, ahí necesita dinero y mucho, ¿no? Que tem que estar no orçamento de cualquier edital, de cualquier cosa así, o de cualquier patrocinio. Mas como aquí no podemos hacer. Mas, así todo, a gente consiguió filmar con actores famosos, né? E tudo isso que faziam de graça. Só por el fato porque gostaban a veces do roteiro, por ejemplo, los tubarões de Copacabana fue muy emblemático, porque todos eles eran surfistas también, entonces, hasta o editor está morando en Tailandia, yo creo, un lugar así, es un paraíso de surf, él era o director de Record, de edición, y él vendió todo un día y fue a vivir, morar lá y abrir una posada. Mas hasta él era surfista y por eso fue que fez edición de graça, porque es carísimo. Assim, Maravilha. Rosário, e o amor que cada um tem pela arte, né? Eu me lembro que uma das cenas dos tubarões, a gente chegou às 3 horas da tarde e saiu às 7h30 da manhã gravando. No velório. E no final, no velório, a cena do velório, e no final, às 7h30 da manhã, estava todo mundo cheio de energia, todo mundo feliz. Queríamos começar de novo. Querendo fazer de novo, não é? Uma coisa realmente mágica. Né? Quando a gente gosta, aí é aquela coisa, né? Eu comparo assim com uma paixão, porque como você faz qualquer coisa, não sente cansaço, não sente nada. Sem se cansar, não é? E, Rosário, uma coisa que eu queria que você explicasse para o público em geral, por favor, é sobre o movimento Dogma 95, que é muito interessante. Fala um pouquinho sobre o que é o Dogma 95. Isso. Bueno, o Dogma 95 foi criado na Dinamarca. É um movimento mais bem restritivo, né? Porque ele restringe. Naquele momento já começava a nova tecnologia, então ele marca assim a volta à origem, ao cinema puro, cinema que tem que ter uma boa atuação e um bom roteiro, sem nenhum aditivo. Ele, por exemplo, não pode ter luz artificial, a câmera tem que estar na mão, não pode ter, por exemplo, nenhum tipo de ação assim que não exista no próprio cenário, não pode matar com uma bala, tem que morrer a pessoa. Tanto foi que como meu tinha um velório, tivemos que filmar no cemitério, né? No cemitério. E se não me engano, Rosário, uma das datas da filmagem, por acaso, era uma sexta-feira 13. Sim, uma sexta-feira 13. Foi também no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro. Tem dois Jardim da Saudade, um é em Sulacap e o outro era em... Como se chama? Não me lembro o bairro, mas era passando a barra. E uma coisa muito interessante é que uma das regras do Dogma 95 é que não pode ter som incidental, tem que ser na hora, tem que ser tocado na hora. E também não pode ter caracteres de computador gerando os créditos. E aí a Rosário bolou uma forma que é a forma mais genial que eu já conheci de apresentar os créditos, né? Porque imagina, você tem que apresentar os créditos sem poder usar música pré-gravada e sem poder apresentar os caracteres de computador passando pela tela, você imagina a dificuldade. Então, eu tinha algumas peças clássicas compostas, né, para o piano. Aí a Rosário me pediu para mostrar, eu mostrei algumas, e foi sensacional, porque ela gostou de uma valsa especificamente, eu terminei, já tinha o tema pronto, eu terminei de desenvolver para o... Obrigado.
terminei de desenvolver para o filme, e aí a cena final foi eu tocando num piano lindo de cauda. E escrito à mão, os Isso, créditos escritos na mão foram. isso, os créditos Como sensacionais, se fosse a partitura. como E se aí ele fosse a ia passando. partitura. E aí eu vou passando e vai aparecendo Vai os aparecendo. créditos. Que coisa, né? Que É sensacional. A muito ideia espetacular. cênica, Foi muito bom, realmente. muito boa. Foi uma ideia cênica magistral. É porque a gente batia a cabeça, que não sabia como. Agora também tinha que os diretores não podiam, que éramos Ricardo, Romano e eu, não podiam ter o nome escrito. Não sei por quê, entre os 10 mandamentos. E é muito inspirador, porque uma coisa assim que eu acho muito inspiradora do Dogma 95 é que quando ele foi criado, como a Rosário falou, começou muita tecnologia nova. Claro. E aí o que acontece? Hoje em dia, no mundo do cinema, você gasta, brincando, 160 milhões de dólares para fazer um filme e mais 160 milhões para distribuir, fazer o marketing do filme. E aí o Dogma 95 impede dessa coisa do dinheiro falar mais alto, porque mesmo que você tenha acesso ao dinheiro, você é limitado por aqueles parâmetros, né? Então é muito interessante, quer dizer, é o talento da não pode ser direção. também fantasia, por exemplo, se uma pessoa está fantasiada de rei, não, nada disso. Tudo tem que ser natural. Muito E a bacana. resposta, né, à tecnologia que está avançando. Claro que a tecnologia avançou, mas durante muito tempo ele foi passando, o movimento foi passando de país a país, cada país fazia o seu, né? Isso é sensacional, quer dizer, o estado do Rio de Janeiro sediou o primeiro Dogma 95 do Brasil, brasileiro, realmente é espetacular isso, né? Feito pelo talento de Rosário Boyer. Na reunião de todos. Aí sí que foi a primeira, porque foi o primeiro filme, ainda estávamos na faculdade, então aí sí que tinha que ter amizade e união, carisma para poder redondear. Mas foi muito bom, foi uma experiência. Eu me lembro que a moça que servia cafezinho, parecida, ela não queria ir ao banheiro porque tinha medo, tinha que caminhar 20 metros, tinha medo porque era um cemitério. Oh, meu Deus! Foi, no, depois de, assim, uma experiência e tanto, mas de lado, por exemplo, estavam pessoas que realmente estavam velando, né? A gente tinha que ter um respeito aí muito grande. a gente a vezes não conseguia, sei lá, curtir assim, porque lógico, o ambiente estava muito pesado, muito triste, né? Dentro de tudo. Isso deu um tom a mais. Isso deu um tom a mais, porque aí a atuação eu acho que saiu mais fácil. Rosário, fala um pouquinho do que foi a inspiração para escrever o roteiro primoroso, A República das Canetas Perdidas. Esse é maravilhoso. Isso realmente me inspirou minha filha, porque uma história tanto para adultos, né, quanto para crianças, enfim, para todo mundo, né? Claro, sim, que fazer um tipo Simpsons, assim, né? Mas isso, minha filha de criancinha sempre dizia: mãe, las canetas, ¿dónde está la caneta? ¿No? Siempre todo el mundo buscando las canetas. Ellas deben escapar, ellas deben ir para algún lugar, porque no puede ser que todo el mundo piense. Eu fiz essa história de canetas perdidas. Só para o público ter uma ideia, né, da história, né, que está por trás, é que todo mundo perde caneta e ninguém acha caneta. Então elas têm que estar em algum lugar. Em algum lugar. E era assim como cada caneta pegava a personalidade da pessoa que tinha pertencido. Que coisa maravilhosa. Pois é. E tinham feito assim, como Zumbidos Palmares, tinham feito um lugar em uma cidade no meio de uma floresta que era só de caneta. E tinha de tudo, tinha governador, tinha... Espetacular, espetacular. Uma espécie de... Então tinha um pouquinho da gente também dessa floresta, né? Já que elas adquiriam essas personalidades, né? Então tinha um pouquinho de todo mundo nessas florestas. Pouquinho, sim. Porque cada caneta, de acordo com quem tinha estado, ela era desse tipo. Foi muito bom.
É muito sensacional. E, Rosário, quando você vai gravar, você já tem um storyboard na sua mente de como é que vai ser aquela cena, ou você deixa para fazer na hora, ou você já planejou antes? Como é o seu método criativo da captura da imagem em si? O primeiro filme, que foi Voodoo, eu ainda estava na faculdade, eu filmei no primeiro período da faculdade. Disseram, vocês têm que filmar, que tem tudo aqui. Não era tão assim, depois faltava editor, né? Ninguém sabia editar, eu tive que ir a fazer um curso, porque naquela época estava recém começando, ninguém sabia editar, aí tinha, as pessoas que filmavam tinham que ficar esperando, né? Mas ahí yo fiz todo un storyboard enorme, con unas folias grandes, todas penduramos. Después no sé más. El sistema é muito trabalhoso. Muito trabalhoso, né? Então, primeiro você chegou a fazer o storyboard. Todo. É porque a China quer apresentar ao diretor do núcleo para ver se aprovava, porque, lógico, todos os equipamentos eram da faculdade. Aí tinha que passar, né, para autorização. Aí, para isso, eu tive que fazer o storyboard. Isso. E atualmente você já usa mais o seu feeling, né? Não, atualmente eu faço assim para mim, apuntes e essas coisas, mas não assim porque storyboard lo marcan porque lo penduran numa madeira, né? Mas isso eu não faço mais assim, porque não se usa, não, as pessoas nem olham, né? Nesse mesmo. É verdade. E eu acho uma coisa interessante, sabe, Rosário, quando a gente vai gravar uma cena, de repente a gente tinha uma pré-concepção de fazer de uma forma X, e quando a gente chega no momento, o ator está com uma determinada característica física que não esperava, de repente uma espinha, ou de repente o cenário está um pouquinho diferente para uma continuidade. Então a gente é obrigado a mudar. Claro. Não é? A flexibilidade eu acho uma coisa fundamental nesse caso. Né? Nesse momento. Você sabe que eu tinha um grande mestre, o Alcione Araújo, infelizmente saudoso, grande escritor, grande filósofo, e numa das peças dele ele tem uma frase que eu acho espetacular: quem não se transforma, se deforma. Olha que genial. Isso é muito importante para o cineasta. Ele sempre até está pronto para mudar ali a ideia dele naquele momento. Aqui chamam de jogo de cintura. Mas é verdade. Tem que estar aí preparado para tudo. Tem que ter uma agilidade muito grande, não é? Tem que ter uma presença, né, da cena muito grande, muito pungente. Nesse momento, no primeiro longa, que foi o Vigia, eu tive que trocar o roteiro várias vezes. Uma menina ficou grávida, eram 5 minutos, uma ficou grávida. Tive que trocar no momento, porque, lógico, vai levando, né? E vai se fazendo, né? Vai fazendo, No próprio velório, houve uma situação que uma das cenas teve que ser regravada muito tempo depois, não é? Ela foi, na realidade, o velório se filmou 2 vezes, né? Porque a primeira no estaba bien, como no podía tener iluminación propia de cinema, a cámara noche no pegó bien, estaba todo muy oscuro, ¿no? Y realmente no, el lugar de velorio no era así, es que la cámara estaba mal, ¿no? Mas ahí filmamos la segunda vez, ¿no? Todo en 2 días también, la primera también en 2 días, porque tenía que ser todo corrido, no podía ni siquiera parar y filmar para otra vez. Y ahí después lo que refilmamos fue actuación de quien hacía de morto, del hermano de irmão do morto. Porque era más problema de actuación, no China pegó muy bien. Mas isso foi o que se refilmou, que ele brigava com os filhos, né, com que seria o sobrinho, e estava, eu acho que exigia muito do ator, mais do que de repente a pessoa estava dando, né? Aí a gente filmou e tentamos puxar o mais possível dele. E como é que você vê hoje em dia, Rosário, essas novas tecnologias
que os celulares estão adiantadíssimos, Pois, não é? E as plataformas como de distribuição que existem, quer dizer, de vídeos curtos e vídeos longos, como é que você está vendo hoje em dia? eu não estou muito interiorizada com isso, não. Realmente, eu acho que é uma falha grande de que uno podia saber todo, menos isso, essa parte da publicidade, da divulgação, eu estou muito fora, senão talvez tivesse sido diferente o resultado, né? Mas nessa parte eu não estou muito interiorizada. Entendi. E fala um pouquinho para a gente, por favor, das dezenas, centenas de prêmios que cada filme seu recebeu. Conta como é que é, por exemplo, você ter a dádiva, né, de ser premiada num festival nas Filipinas, não foi? Também nas Filipinas, e receber um prêmio internacional. Que coisa espetacular. Parabéns, Rosário. Como é que foi? Me conta. Fui a Cuba 3 vezes também. Cuba também. En Cuba gané un premio en dinero. Gané que bacana. Foi o único lugar assim, que ganhei um prêmio em dinheiro. E nesse momento aí passa um filme na cabeça, né, Rosário? Como compensou, né? Sim, essa parte. Aquele esforço, né, de estar sendo reconhecida internacionalmente. Porque como eu digo, o cinema foi assim o amor de minha vida, né? Mas foi um amante assim meio medio egoísta, porque realmente eu tenho muito, ele não me deu tanto, assim, alguna que outra alegria, mas eu continuo amando-lo. Enfim, mas são esses poucos momentos realmente que fazem valer a pena, né? A gente se segura essas coisas para poder continuar mesmo contra todo. Porque parece que hay momentos que parece que está todo contra, me da vontade de decir, bom, papá, se não quiere, não como. Mas